esta gira ha sido bien importante. Este percurso foi bem importante. Jueves, foi quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 11 dias. 11 dias com amanhã. Com domingo. Ah, não, espérate, são... Não, espera aí. Não, miércoles ou jueves. Quando saímos? Quarta-feira, não quinta-feira. Saímos quando? Na quinta-feira. 11 dias. 11 dias. Corrido. 11 dias seguidos. Deus nos ha dado muita palavra. Deus nos deu muita palavra todos esses dias. E assim é como a voz de Deus vai produzindo. E assim como a voz de Deus vai produzindo nos grupos. A terceira etapa, como falamos, a terceira etapa é para todos os grupos. O que o reverendo William Branham disse. A terceira etapa é para a noiva, para as fatos e para os perdidos. E veja, tem um lugar onde ele disse, quando fala para o mundo, ele disse, aí estão incluindo os 144 mil. Veja, estão no mundo, e todos os grupos estão no mundo, mas o irmão Branham falou aí dos 144 mil, pelo menos nessa mensagem. Ele disse no mundo, porque o mundo está incluindo eles também, os escolhidos. Mas esse vencedor, ele falou do Espírito Santo e a esposa do Senhor. 26 de janeiro de 2011, México. E através das diferentes etapas da igreja, o Espírito Santo esteve falando através dos apóstolos e de cada um dos anjos mensageiros correspondente a cada era. Para o último dia, estará falando ainda na sua igreja, na etapa da era da pedra angular. Aí estará Cristo, o Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu, falando de uma forma consecutiva, como falou em cada era. E lemos que o anjo forte ainda não tinha descido do céu. Disse, a segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. Porque naquele tempo estava vivendo na dispensação da graça. E podem procurar um montão de mensagens onde ele diz, estamos na dispensação do reino. Qualquer um que poderá dizer, esse que está dizendo falando na capa, está dizendo que não é, porque aqui ele disse que estávamos na dispensação do reino. Ah, então tá, você me dá isso. Isso que eu te dou, que ele disse que não tinha cumprido, porque ainda estamos no final da dispensação da graça, que a dispensação da graça ainda não terminou. O único que pode entender isso é o mensageiro e os escolhidos. O que ataca isso, combate, vem tirar coisas das quais não entende, vê. É outro ângulo, então ficam todos confundidos e não sabem onde está. Vê, pensa que está na era da pedra angular e não está. Porque se estivesse, estaria escutando a voz de Deus nesse tempo final, recebendo o que foi prometido, que desde uma grande capa catedral estaria revelando os trovões estariam dando a fé do rapto, tão simples assim. E isso também nós vamos repetir, repetiremos até irmos, tão simples como isso. Porque ele falou e disse em muitas ocasiões, será tão simples a forma que Deus estará cumprindo isso. Mas uma pausa entre uma era e outra era não foi de uma forma consecutiva, falando através de um mensageiro. Falava por meio de uma era e depois terminava seu trabalho com essa pessoa e vinha outra era, enviava um novo mensageiro e falava através desse novo mensageiro. Mas no último dia estará falando de uma forma consecutiva
tudo o que ele terá que falar à sua igreja para lhe dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quantas vezes ele disse depois que os trovões estariam transmitindo suas vozes, emitindo suas vozes na capa catedral. Aí os trovões emitem suas vozes, mas também pode encontrar lugar que ele fala, estamos ouvindo os trovões. Vê? Então, os últimos que entendem esse mistério são os escolhidos, outros vão se confundir mais e vão colocar mal quebra-cabeça, e é onde a vaca aparece. A vaca novamente. Colocam a vaca lá em cima, comendo, pastando lá em cima da árvore. Essa palavra que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando fará carne nos crentes em Cristo, no meio da sua igreja noiva, que estará no último dia, ou seja, nesse tempo final, a qual estará esperando a transformação desses corpos, dos corpos dos crentes, cada um como indivíduo também estará esperando, e também os santos que ressuscitarão em corpos eternos estarão esperando, com os quais o Senhor virá. Depois da ressurreição e transformação dos vivos, terá um período de tempo de uns 30 a 40 dias aqui na Terra, onde a glória de Deus estará manifestada no meio da sua igreja. Agora vejam, desde quando diz que ele virá com os santos, quando ressuscitarem. E isso se escuta assim de uma forma seguida, mas tem várias etapas que acontecem, porque para os santos do Antigo Testamento virem, teve que ir buscá-los, mas não é ir lá e ficar 4 dias, 5 dias, 7 dias, 8 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não. O que irá buscar será só por 3 dias e meio, e nenhum dos mensageiros das 7 eras, nem o Dr. William Souto regressou com eles. Portanto, tem que ter um que vá e os busque, porque é paralelo em tudo. Então, aí compre que ele, o Senhor, viria com os santos. Mas tem umas coisas que vão compreender, vai cumprir antes disto. Por isso, quando nos fala do que Deus irá fazer no tempo final, foi mostrado ao reverendo William Branham como a terceira etapa, onde pela palavra de Deus sendo falada, Deus estará fazendo muitas coisas, as quais antecedem a palavra falada. Antecedem o quê? As quais antecedem a palavra falada. A palavra falada é a mais importante. O importante é a palavra sendo falada. E isso é o que está acontecendo hoje. Agora, muitos poderão dizer: esse, olha, a palavra viva tem a letra, mas também tem o complemento dessa palavra viva e diz, é isso, é assim, eu creio isso. Mas também tem o outro que fala, bom, se ele disse que os trovões estariam emitindo suas vozes lá, mas não é desta maneira. Esse homem não se qualifica ou está falando isso e aquilo, e não é assim. Outros poderão dizer, bem, observa, ele sim tem que estar lendo tudo isso, era assim, mas não é desta forma porque ele está dizendo isso e está dizendo aquilo. E esse é o que está mais confundido, por quê? Porque vê e diz, é isso. Mas aí começa a procurar falhas. Ah, isso não tem que ser assim, porque tem que ser assim. Então aí já ele se coloca na posição de Datã, Corá e Abirão. E esse é pior. O incrédulo vai, vai embora. Se levanta e vai embora. O outro, como falamos aí, fica aí resmungando até o final. E vamos dizer que fica até a metade dizendo, bom, ele disse, em várias mensagens ele está dizendo que o Dr. William Souto disse que aí na grande capa que os trovões iam emitir suas vozes. Então, vamos dizer que alguns poderão dizer, e seria assim. Podem acertar em algo. Pode estarem atentos a algo, mas também ficam atentos e começam a dizer
atinam em que não é a revelação. Aí começa a falar, mas não tem que ser dessa forma, porque ele está colocando coisa aí que ele não disse. Vamos dizer, mas se a terceira etapa tinha coisa que não estava escrita, e até mesmo a João foi falado, não escrevas. Eu revelarei naquele dia quando tiverem a necessidade de saber. Mas vai ter coisa que o povo de Deus, o escolhido de Deus, nunca escutou, como o do nome novo, como o mistério dos anjos ceifeiros. Tudo isso, a mudança de dispensação, o anjo com o selo do Deus vivo, com o Evangelho eterno, para pregar a todas as nações, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão, entregando, trazendo a um homem, ele entregando para que profetize, dizendo que o tempo não é mais. Vejam, todas essas coisas tem sido trazido nesta nova dispensação. E isso não estava escrito aí, e muitas coisas mais que faltam. Mas recorde no parágrafo 1094, foi onde ele disse que Jesus fazia coisas e falava coisas para diminuir o grupo, diz. Irmão Branham, você quer me dizer que Jesus fazia isso a propósito? Sim, Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é o único que tem o poder, a autoridade de falar nesse tempo final. Nenhum ministro está autorizado por Deus para dar a sua própria mente, do intelecto, falar se isso é assim ou não, porque diz que o único que vai dizer o que é certo e o que é errado é o anjo do Senhor. Que você vai prestar atenção ao que fala, não, porque isso é assim, isso não pode ser assim. Primeira coisa é, você é o anjo do Senhor? Não. Então cala a boca, tranquilinho. Ou seja, tão simples como isso. Se é o anjo do Senhor, então, se supõe que estivesse cumprindo o cumprimento da visão da capa e tendo uma capa. Você tem uma capa? Não. Tem os ministérios de Moisés e Elias? Não. Tem o Espírito Santo te revelando todo esse mistério para dar ao povo? Não. Então, para que está falando e para que está escrevendo e fazendo coisa? Você está se pondo na posição de um falso profeta, de um falso ungido, seja quem for. Imitar a Moisés era morte. Imitar o ungido de Deus nesse tempo final é morte. Se pondo nesta posição, porque o que fala, não, o mensageiro é o irmão Branham, os que creem no irmão Branham. Não, o mensageiro é o doutor William Soto. E aí, o que este faz aí falando? Então, automaticamente, você está se pondo na posição de Datã, Abirão e Corá, de um falso profeta. Porque, aparentemente, você está dizendo que isso está errado, e que esse outro está bem, que isso está mal. Mas o único que pode falar isso é o anjo do Senhor. Nenhuma pessoa está autorizada a dizer se isso está bem ou se está mal. É o anjo do Senhor. Agora, continua dizendo. O que a palavra falada antecede a todos esses milagres e maravilhas nessa escala internacional. Antes, o que antecede? A palavra, a revelação, a fé do rapto aos escolhidos. Essa palavra virá para o povo. O povo a crerá, pois nasceu para crer. Nasceu para crer quem? Os escolhidos. Nenhuma outra pessoa que nesse tempo final estiver atacando, falando mal, blasfemando, não nasceu para crer, tão simples como isso. O escolhido, sim, nasceu para crer. Por isso estará crendo e está crendo no que está sendo falado por meio desse ministério. E esses são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Também terá outros que se levantarão contra a mensagem do mensageiro. Está aí. Acrescentarão a palavra em alguns lugares da palavra e tirará em outros lugares, tirará da palavra. Portanto, as pragas serão acrescentadas a essas pessoas e o nome delas também será tirado do livro da vida. Vejam, aí está o que estivemos falando. Pessoas que acrescentarão a palavra. Não, é que isso, ele disse que isso significa isso.
Então, isso significa o que ele disse, e isso não é o que ele está dizendo. Então, aí já estão tirando e acrescentando. Então, veja como é fácil tirar e acrescentar. Serão pessoas das quais espíritos malignos apoderarão delas para fazer essas coisas, como aconteceu no tempo do rei Acabe. E o rei que amava a Deus, o rei de Judá, que disse, não existe outro profeta no meio do povo. Então, quem era? Micaías. Micaías. E esse outro profeta veio e disse o que Deus tinha que dizer para Acabe e para todo o povo, e ele esteve falando tudo conforme a palavra de Elias, como Deus tinha profetizado por meio do profeta Elias. E esse profeta de Deus repete depois, mais adiante, cumpre o que foi profetizado. Então, os cães lamberam o sangue de Acabe no campo de Jezreel. Portanto, será tudo isso repetindo no tempo que corresponde à colheita do trigo para ser armazenado no celeiro de Deus, levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E o joio para ser amarrado em molhos, feixes e jogado na fornalha de fogo, que será a grande tribulação, porque a terra vai passar numa situação muito difícil. A situação do meio ambiente é grave, muitas inundações em vários países, vários problemas, e em outros países a temperatura aumentando, e com uma profecia que haverá uma terceira guerra mundial e que será atômica, isso vai aquecer mais o planeta Terra. Portanto, essas coisas já foram profetizadas e agora estão sendo confirmadas e sendo reveladas aos crentes para que saibam e entendam qual é a situação atual diante de Deus para toda a humanidade e o que vem para o planeta Terra e, consequentemente, para a família humana. Assim que para a etapa da palavra falada, tinha que estar o povo que ia crer essa palavra, que estaria sendo trazida, que eles estavam desejando, esperando, porque fala que a igreja estava a ponto de ser raptada. E veja, ele vem por sua igreja, por sua noiva. Assim que a terceira etapa, vindo pela noiva, dando a palavra de transformação, dando essa fé de transformação. É o Filho do Homem vindo para a noiva na terceira etapa para lhe dar a fé de transformação. Que Deus os abençoe e os guarde. E esse é o tema para essa curta palestra que nós tivemos aqui, que pedimos a Deus e que siga nos dando essa palavra, que é o mais importante, porque é a palavra que vai nos transformando dia a dia, desde o nosso interior para fora, para que ao redor dela recebamos a nossa transformação. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E que hoje Deus nos fale diretamente à nossa alma, ao nosso coração, e que essa palavra se encarne em nossa vida e produza tudo aquilo para o qual essa palavra está sendo falada e estará sendo trazida nos próximos estudos também, nos próximos ensinamentos sobre capa. A terceira etapa no Chile, impactando os chilenos. E que Deus opere em toda a população e eles entendam que é importante estar a favor de Israel e que votem no candidato que esteja a favor de Israel. Está no segundo turno, que vai ser em dezembro. Então, que Deus permita que o povo chileno possa vir a bênção que tem para toda a nação que se une a Israel, para que no milênio e na eternidade o Chile tenha parte nesse glorioso reino milenial. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude, sempre nos ajude em todo momento da nossa vida. Hoje, domingo 23 de novembro deste ano 2025. Continue passando o dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.